Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre a construção da inteligência emocional através dos jogos. Nós estamos aqui com a queridíssima Gisele Soler. Ela é psicoterapeuta cognitivo-comportamental, especialista em psicopedagogia, educação inclusiva, terapia, cognitivo-comportamental, infanto-juvenil e transtorno do espectro do autismo. Me desculpem, tem termos aqui difíceis. Aos poucos Tudo nós vamos nos adaptando à pronúncia. Fique tranquila, Samara. Dois. Ela atua no espaço Caminhar como supervisora clínica, consultora do sono materno-infantil e instrutora de Chantala. Bom dia, querida Gisele. É um prazer estar contigo aqui para uma conversa gostosa. Novamente aqui, a gente do Cultivando Mundos. Eu, Samantha e a Lívia, nós estamos fazendo um projeto para falar sobre educação, que achamos que é altamente necessário para formar uma sociedade melhor. Tá? Então, muito obrigada, Gisele. Eu gostaria que você talvez complementasse, eu falei meio atrapalhada, né? Mas queria que você complementasse e falasse um pouco do seu trabalho. É uma imensa gratidão estar aqui com vocês, meninas. Agradeço imensamente o convite. É um prazer estar com vocês, é um prazer falar sobre esse tema tão gostoso, né? Eu contribuiria aí com a questão da Safe House, que é a loja que nós temos aqui, também no prédio, com jogos de tabuleiro e jogos de mesa, que também é algo que talvez tenha muito a ver, na verdade, é o que nos une, né? Se a gente parar para pensar, o nosso encontro foi exatamente por conta desse mundo dos jogos de tabuleiro. E eu tenho consultório já há 13 anos, nós estamos há 13 aqui no Centro Comercial de Alphaville, eu sou de Barueri, da Grande São Paulo. E hoje, com esse universo online, temos essa possibilidade de troca tão grande, né? Tão gostosa. Eu também trabalho pelo CTC Veda, que é uma instituição de terapia cognitivo-comportamental, localizada em São Paulo, com unidades também no Brasil inteiro. E lá eu sou supervisora clínica. Aqui, nosso foco é o atendimento infanto-juvenil, mas nós também trabalhamos com adultos. Então, nós temos um trabalho bem bonito que vem crescendo a cada dia. A gente também trabalha com consultoria para escolas, para empresas, falando principalmente sobre desenvolvimento infanto-juvenil. Então, é uma delícia estar com vocês. Gratidão pelo convite. Muito legal. Estamos muito felizes também de receber você. Delícia, delícia. Vamos lá. Eu só sinto não termos esse fundo tão bonito quanto o seu. E eu acho que todo mundo tem que ir para o Rio de Janeiro, ficar no teu fundo, para a gente fazer um bate-papo aí. Eu só estou achando isso. Quem dera. Eu só acho que o coronavírus tem que passar. Vai passar, vai ficar tudo bem. Vai se reunir, vai fazer todo mundo aqui no quintal. Bom. Eu vou começar com uma pergunta. Na verdade, eu vou falar sobre a criação, né, de um filho. É sempre muito difícil, né? Principalmente para aqueles pais de primeira viagem. Sim. Né? Então, a gente fica sempre preocupado em como proceder e como lidar, né, com aquele ser. A gente não vem com manual, enfim. Então, a gente sempre fica naquela dualidade. Assim, como eu vou tratar uma criança? Se eu vou tratar ela infantilizando, né? É um bebê, é uma criança, ela não pode conversar certos assuntos, ela não consegue entender certos assuntos. Ou se eu vou tratá-la como um adulto, e aí eu vou conversar seriamente com ele e tal. O que acontece? Nesses dois extremos, tem um meio termo que eu considero, óbvio, assim, é até de praxe falar, né, que o meio termo é sempre o melhor, né? E nesse meio termo aí, entre você dialogar com um adulto e trazer a infantilização, você tem o brincar, você tem o trazer o brincar para a vida dele, mas de uma forma que você consiga dialogar sobre as coisas.
qual a importância do brincar nessa primeira infância, tá? E se esse brincar é importante no decorrer da vida do ser humano, tá? Tá. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, legal. Meninas, uma questão assim bem pontual. Eu também falo como mamãe, tá? Eu tenho duas. Tenho a Marina e a Valentina. Valentina está com 4 anos e Marina está com 14. Olha que Nossa, que desafiador. delícia. 10 anos depois. E Uhum. como tudo nessa vida nos traz muitas vantagens e muitas desvantagens também, né? Que aí é um pouquinho desse meio termo de tudo, né, Samantha, que você comentou. Exatamente. Então, eu também vou trazer alguns respaldos, né? Porque eu penso que é exatamente essa a beleza da vida, da gente poder falar sobre experiências, né? Que acho que talvez também é essa inquietude de vocês, né? Que experiências Uhum. esse mundão está trazendo, né? Sobre desenvolvimento, sobre infância, sobre conhecimento, né? Então, eu vou trazer algumas coisas desses dois âmbitos e do âmbito teórico, porque eu penso que ele é extremamente relevante, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa, que talvez valeria a pena a gente pensar, Samantha e Lívia, é a questão do difícil, né? O que é esse difícil, né? Até mesmo porque a gente pode talvez tentarmos, é uma tentativa de trocarmos essa palavra e colocarmos no lugar dela desafiador. Acho que criar filhos é muito desafiador. Mas é desafio quando se acorda e quando se vai dormir. Ou seja, é desafio toda hora, todo dia, o tempo inteiro, né? Porque é um serzinho com várias habilidades, com competências a serem desenvolvidas e que tem um pedacinho da gente, né? Na expressão, porque a gente está pensando em todos os tipos, né? Todas as colocações familiares. Então, o filho é adotivo, o filho biológico, e a gente fala também que todo filho é adotivo, porque se a gente não adota aquilo para a nossa vida, aquele contexto para a gente, a relação não dá certo, não vai, né? Então, são algumas coisas importantes aí para a gente pensar. Então, falar sobre esse desafio, né, educacional, né, é muito importante. Então, você fala também dessa questão da primeira infância. E aí, acho que vale a pena a gente pensar, meninas, nessa definição de infância, talvez. Porque a gente consegue, dentro da psicologia, nós trazemos o significado dessa divisão, principalmente, de forma teórica, em 3 partes. Então, a gente tem a primeira infância, que vai lá do 0 aos 3, que tem algumas características muito peculiares dessa primeira infância, né? Do 0 aos 3, necessidades também. Depois a gente vai ter a segunda, dos 4 aos 6, que também vai trazer algumas referências. A gente vai ter a terceira, que é dos 7 aninhos até os 12. Que aí depois vem a meninice, que eles chamam, a adolescência, que vem depois dos 12 anos, né? Então, vamos pensar aí, pensando na dinâmica do brincar. O significado do brincar, pensando nas 3 infâncias, ele vai ter representações diferentes. A gente consegue fazer leituras de funcionalidades diferentes. Então, lá na primeira infância, a criança do 0 aos 3, ela brinca sem perceber com a autodescoberta. Ela não está entendendo isso como nós definimos, mas ela vai brincar. De que forma? Através da experiência. Então, ela vai brincar quando ela começa a olhar para o móvel, que está acima dela, que é onde o olhar dela aproxima, porque ela está com a cabecinha no berço, e a visão dela ainda, ela não tem visão periférica, ela tem uma visão determinada para a direção em que a cabecinha dela está localizada. Então, ela começa a explorar aquele brinquedo, olhar as cores, ela começa a interagir com aquele brinquedo. Então, ela estende a mãozinha, ela quer tentar aproximar, ela não vai pegar, porque está alto, porque a mamãe é muito sabida e ela coloca com segurança o móvel no berço. Então, ela não vai pegar no primeiro momento, mas ela vai começar a interagir com aquele brinquedo. Depois, ela vai para os mordedores. Então, ela morde o mordedor, morde a quina da mesa, se a mãe não tomar cuidado, morde o dedo e ela vai explorando, ela vai brincando. Então, essa parte sensorial, a gente pode dizer que também, de certa forma, é o primeiro contato com isso, né, com esse movimento externo, né?
que a gente também pensa no circuito da brincadeira. Nessa primeira e na segunda infância, eles aprendem pelo que eles observam. Então, a cognição está longe de funcionalidade. Ela existe, mas eles não estão aprendendo usando a cognição. Então, o que é isso? Eles observam e eles repetem. Então, o brincar, ele vai trazer também essa aproximação, meninas. Porque ao observar o outro brincando, ao observar o que acontece com o brinquedo, ao repetir ações, a criança está aprendendo coisas novas. Faz sentido para vocês, meninas, quando a gente fala? Vocês conseguem pensar em exemplos disso numa vida prática? Porque é muito legal a gente conseguir fazer esse casamento, né? Do que é a vida do dia a dia, né? Quando a gente pensa em criança, quando a gente pensa em desenvolvimento. É uma pena que a gente vá perdendo esse olhar de descoberta da criança, né? Durante a vida. A gente não consegue prestar atenção nos detalhes, né? E tentar explorar, tentar descobrir. E eu acho que tem que ser um exercício assim, nosso de conseguir retornar a esse olhar. Exatamente. E o quanto é grande, né, meninas? Se a gente parar para pensar, o quanto isso é importante. A gente vai pensar aí na palavra que talvez seja extremista, mas é primordial que a gente possibilite a criança dessas experiências. Porque se a gente for pensar na história, nem sempre foi assim, não. Se a gente pensar até o século XVIII, as crianças eram mini adultos. Então, assim, vamos pensar o que é isso. Significa que o que diferenciava as crianças dos adultos era o tamanho, porque as roupas eram iguais, eles usavam as roupas dos adultos. Então, era o tamanho e a questão da limitação em coisas que eles poderiam fazer. Então, naquela época era essa a diferença. Até que veio aí, a gente pode dizer, a Revolução Industrial, e aí o que ela fez? Fez com que as mães precisassem de um espaço para deixar os filhos. E aí se criou a escola. Como esse espaço onde eles poderiam aprender sistematicamente alguns comportamentos, algumas informações sistêmicas, para que essas mães tivessem espaço para trabalho. E aí começou essa representação de valor. O que é infância? A gente tem que falar disso? Então aí começaram os congressos, mas nada para falar sobre brincar, não. Era para falar sobre como sobreviver. Então, o que a gente tem que fazer para esse ser sobreviver? É muito, né? Então, e aí a gente pensa nessa história também, né? Que é muito importante. De que momento, quando é que essa descoberta aconteceu, quando é que essa criança foi reconhecida. E aí, a gente tem que tomar bastante cuidado para não voltar a isso. Que é isso que você trouxe, né? Quando a gente coloca conteúdos que a criança ainda não tem condição de lidar com eles. Porque tudo pode ser falado, mas de que forma nós podemos falar para que ela possa, na medida do possível, compreender e se desenvolver, né? Então, falando de infância, o brincar é a forma com a qual a criança conhece o mundo. É a primeira leitura que ela fará do mundo. Ela não terá compreensão de tudo, mas ela se colocará dentro desse mundo. Então, é bem bonito a gente pensar nisso, porque brincando, a criança se prepara para esse mundo. Então, assim, quando ela está brincando de repetições, quando ela está brincando por brincar, ou seja, ela está pegando ações e fazendo representações, porque nem tudo é representação, né? Que aí a gente entra nos jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro, a gente pensa em jogos, quando a gente pensa a diferença de jogos e de brincadeiras e de brinquedos. Todos esses movimentos, eles levam uma ação. Então, eu tenho uma ação com conhecimento. O que eu uso para essa ação com conhecimento é o brinquedo. O jogo de tabuleiro, ele entra dessa ação com conhecimento, mas ele traz as regras. Então, aí vem a internalização das regras. E aí, dentro dessa internalização, a gente pode ter em todos os movimentos a imaginação, a criatividade, né? O processo de exploração potencial, né? Que o Vygotsky vai falar também, que é bem legal. Então, assim, a gente entra nessa questão dessa importância. Como se leva isso para a vida adulta?
ou melhor, para a vida adulta, para sempre. Quem joga muito na infância terá boas experiências de vivência, e isso tende a ser refletido na vida adulta. Porque aquilo que é bom, a gente não quer esquecer. Então, esse adulto que brinca gostoso na infância, provavelmente ele vai brincar bastante na vida adulta. E aí a gente está falando do quê? De experiência. Ele vai experienciar muito, né? E aí o que isso traz de benefício? Em todas as áreas. Regulação emocional, desenvolvimento cognitivo, habilidades sociais, em todas as áreas. Quem brinca vive mais feliz. A verdade é bem essa. Provavelmente terá experiências significativas que possam sugerir uma vida mais saudável. Respondi ou nem respondi nada? Com O que vocês acham? Com certeza respondeu. Com certeza. Bom, rapidinho. Meninas, vocês brincam muito? Ou brincam muito extremista, né? Vocês brincam? Eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar também. Eu gosto. Eu, inclusive, eu comecei, né? Terminei agora a pedagogia. Eu comecei a fazer pedagogia porque eu descobri que eu me sinto bem estando nesse universo das crianças. Uhum. Eu senti, criando as minhas duas filhas, que eu preciso ter criança ao meu redor. Eu gosto disso. Eu gosto de prestar atenção nesse olhar que eu mencionei anteriormente. Eu gosto de aprender muito com elas. Então, é isso. Eu gosto. Eu preciso brincar. Sim. Eu gosto Jogos de também tabuleiro muito, é né? novo vício. Então, detalhe só. E começou nesse vício, eu preciso pensar com bastante carinho que orientação eu vou te dar, porque é algo que eu tenho muita dificuldade em lidar. Olha, eu como psicóloga, eu penso que eu tenho um pouquinho de dificuldade de lidar com limites nesse sentido. Mas a gente pode aprender jogando. Vamos jogar mais um? A gente vai pensar num outro jogo que possa favorecer esse nosso aprendizado, Samantha. Só acho que a gente pode pensar nisso. Eu acho ótimo, hein?